Boa noite a todos. Vamos aí para mais uma reflexão espírita das parábolas de Jesus. Hoje uma reflexão interessante sobre uma parábola conhecida como a parábola da semente. Alguns textos a gente encontra como a parábola da espiga, né? Mas é mais comum a gente encontrar como a parábola da semente. É uma parábola extremamente pequena, mas muito valiosa de conhecimento. Essa parábola está no Evangelho de Marcos, e é interessante a gente falar um pouquinho sobre essa questão do Evangelho de Marcos, porque Marcos, conforme os registros, entende-se que ele foi um discípulo de Pedro. Então, todo o Evangelho dele foi escrito bem próximo ali, né, da época de Jesus e contado por Pedro. Então, diante da visão de Pedro, nós temos esse Evangelho de Marcos. E é muito interessante, né, a forma como Marcos coloca, né, a visão que ele tem, né, Jesus, uma pessoa forte, uma pessoa íntegra, né, como no Evangelho de Marcos a gente encontra o Filho de Deus, né. Então, essa passagem, Marcos conta no capítulo 4, que Jesus está ali à margens, né, do lago de Genezaré, começam a chegar as pessoas e ele começa a fazer as pregações. E aí, nesse caso, como começou a chegar muitas pessoas, o que aconteceu? Jesus vai para o barco, né, encontra-se um barco ali à margem, Jesus vai para o barco e as pessoas ficam à margem. É nesse capítulo também, nessa sequência de várias parábolas, que nós temos a parábola do semeador. Então, nós temos ali, nessa sequência, nós temos a parábola do semeador, que é aquele que sai jogando nas sementes no caminho, que nós já fizemos um estudo aqui dela. Ele tem logo depois essa, que é a parábola da espiga, ou a parábola da semente. Ele fala também sobre a candeia, né, que a gente não deve deixar a candeia embaixo da mesa, aquela parábola. E ele segue, depois também tem a do grão da mostarda, da fé, do tamanho do grão da mostarda. Então ele vem numa sequência de explicações para aquele povo que estava à margem ouvindo. Interessante que Marcos termina esse capítulo falando que Jesus falava por parábolas para aqueles que ouviam, conforme o entendimento de cada um. Mas, em particular, ele explicava as coisas de outra forma. Marcos termina desse jeito esse capítulo. Então vamos lá hoje para a nossa reflexão. A Vera já está aqui, boa noite. A Cristina, boa noite. A Denise, agora já sei que é ela. Maria Lúcia também, já estão aqui online, né? Boa noite a vocês. E também tem que deixar boa noite para quem assiste depois, né? Pelo YouTube. Eu não consegui encontrar o vídeo dessa parábola. Tá? A gente encontra do semeador, mas é específico não, porque ela é muito pequenininha, mas ela tem um significado, assim, muito bonito. Então, eu fiz uma tela para a gente poder ler aqui a parábola, para a gente poder conversar. É uma parábola pequena, de apenas 4 versículos. Então, vamos lá. Parábola da semente, está lá em Marcos, do versículo 26 a 29. Jesus disse: o reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra. Quer ele esteja acordado, quer ele esteja dormindo, ela brota e cresce, sem ele saber como isso acontece. É a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Eu fico imaginando as pessoas, né, ouvindo essa parábola. Os agricultores, será que eles conseguiram buscar? Porque Jesus está trazendo ali algo prático da vida deles, né? Quem trabalha com a semente sabe que joga ali a semente na terra, se a terra estiver bem nutrida, tiver a chuva, tudo certinho, que vai brotar. Né? A semente faz o seu próprio esforço e brota. Mas o que isso quer dizer? Como eu sempre falo aqui, as parábolas de Jesus é algo muito além do que realmente as palavras trazem. Um ser, um espírito crístico, com outra vivência, com outro conhecimento,
o Mestre, trazendo para nós ensinamentos de algo que a gente desconhece, né? Então ele começa, como tantas outras, falando sobre o reino de Deus. O reino de Deus é como um homem que joga as sementes na terra. Mas então o que é esse reino de Deus que tanto Jesus fala em tantas parábolas? É a paz? É a felicidade? Porque nós já compreendemos que ele não é um lugar, não é um templo, né? Não é uma igreja. O reino de Deus, como Jesus já falou em várias situações, está dentro de cada ser. Mas o que é isso? Que sentimento que é esse que traz essa noção de reino de Deus que Jesus tanto nos fala e tanto nos alerta para buscá-lo? Ele é um estado emocional? É um estado espiritual? São emoções que vão me fazer encontrar com esse reino de Deus? É a minha condição evolutiva? Como que nós conseguimos encontrar esse reino? Porque ele está falando que se assemelha a um homem que joga sementes. Toda vez quando Jesus fala do reino de Deus, né, é uma simbologia que, se nós pegarmos ao pé da letra, reino é um local, né, uma reunião de pessoas, uma cidadela. Mas isso é uma simbologia muito grande da evolução do espírito, dessa construção das inúmeras personalidades que eu trago para a construção do meu ser espiritual, do meu ser integral, que vai abraçar todas estas construções e me encaminhar, né, fazer esse caminho da evolução. E qual que é esse caminho da evolução? A prática das virtudes. Não tem outra. Jesus, desde o momento onde chega à Terra como encarnado, até no seu desencarne, né, que aí existem inúmeras situações, o que ele nos mostra sempre são as virtudes. Então, buscar esse reino de Deus, que não é um local, mas é algo íntimo, é buscar essa plenitude nesse caminho do equilíbrio existencial. E aí eu quero citar aqui dois livros que eu gosto muito, que é o Ser Integral e o Ser Consciente, da Joana de Ângeles. E tem também as obras também, que eu gosto muito da Hernanci, tem acho que são 5 livros, que é Harmonia Interior, que é aquele Reforma Íntima, As Emoções Curam. São livros, assim, excelentes para a gente compreender que essa busca desse reino de Deus, que esse equilíbrio existencial, ele é feito nas pequenas atitudes nossas, no dia a dia. Esse o ser integral, ele traz assim pequenas situações nossas, esses sentimentos nossos de querer vencer, de querer buscar, de querer ser o primeiro, ou até os nossos medos, os nossos vícios, porque o ser consciente, essa busca da plenitude, esse encontro do reino de Deus, é quando eu consigo trazer esse equilíbrio entre o que nós desejamos, entre o que nós queremos, entre o que nós sentimos e entre o que nós fazemos. É como se houvesse uma linha, a mesma linha, aquilo que eu sinto, aquilo que eu desejo, aquilo que eu penso e aquilo que eu faço. Nós estamos longe ainda desse equilíbrio, porque muitas vezes eu quero algo, né, eu desejo algo, eu penso algo e faço outro, né? Nós estamos ainda buscando esse equilíbrio. Um exemplo fácil, que eu vivo isso de forma constante, né? Eu não quero me irritar com as coisas. Então, eu não quero. Esse é um sentimento, eu não quero. Um desejo. Mas algo que acontece que me irrita. Vem o sentimento de irritação. Mas eu não quero me irritar, mas eu estou irritado. E aí eu tento equilibrar a minha atitude nessas duas posições. Quando que eu vou chegar na plenitude? Quando nada externo interferir internamente. Buda tem uma frase muito bonita que fala que a gente não deve entrar nas tempestades do outro, mas trazer o outro para a nossa paz. Quando eu conseguir fazer isso, quando nós chegarmos nesse patamar, nós estaremos encontrando esse reino de Deus. Essa é a proposta de Jesus. Todo o externo faz parte de um contexto interno de aprendizagem. Então, quando eu consigo essa plenitude, eu estou compreendendo o que Jesus fala tanto de reino de Deus. Mas vamos continuar.
Essa parábola, como eu disse, é pequenininha, mas ela tem uma simbologia muito bonita. Então, o reino de Deus é como um homem que joga semente na terra. Um homem? Que homem? Qualquer um de nós. Bons, maus, qualquer um de nós. E aí nós vamos pegar uma ajudinha aqui, lá do Livro dos Espíritos, na questão 115 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta para os espíritos assim: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E o que Kardec pergunta, o que os espíritos respondem para Kardec? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem o saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. O si aqui seria Deus. Nesta perfeição é que eles encontram a pura felicidade. Passando pelas provas que Deus lhe impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada. Outros só a suportam lamentando e, pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Olha aí os espíritos nos alertando sobre essa busca, né, sobre esse aprimoramento. E aí o Alírio, no livro que fala sobre essa parábola, ele coloca a seguinte frase, que eu achei excelente. Então, nós podemos concluir, com todos esses ensinamentos de Jesus, que todos nós que estamos encarnados para edificar o reino de Deus dentro de nós mesmos. Então, tudo aquilo que Jesus nos fala sobre a busca do reino de Deus, a encarnação é esse fortalecimento dessa compreensão das práticas da virtude, onde eu possa alinhar espiritual, mental, encarnado, né, o ego, tudo. É quando eu consigo ter essa consciência, onde eu não tenho ações reativas, né, diante das situações, mas que eu tomo consciência de mim e de toda a história que eu estou vivenciando. Mas aí, continuando a questão da parábola. Então, um homem. Quem é esse homem? Todos nós. Só que quando ele fala um homem, ele está falando de uma individualidade. Isso por quê? Nesse caminhar para o reino de Deus, nesse retorno à casa do Pai, como também pode ser chamado, nós não iremos perder a nossa individualidade. Nós somos criados lá atrás simples e ignorantes e fazemos toda essa caminhada nessa dualidade das escolhas, dos sentimentos que fazem parte dessa nossa evolução. Mas quando nós lá chegarmos, nós seremos nós. Nós não perderemos a nossa individualidade. O espírito, ele cresce diante de todas esses egos, essas vivências. E por isso que ele fala, joga sementes. Então, o reino de Deus é comparado a um homem que joga sementes. Que sementes são essas? As leis divinas. Sempre Jesus compara sementes com as leis divinas. Essa lei divina, ela simboliza a nossa essência divina, a nossa consciência. E por que eu falo que simboliza a nossa consciência? Porque lá no Livro dos Espíritos, lá na questão 621, Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Os Espíritos respondem: na consciência. Então significa que a minha herança divina, né, essa essência divina está na minha consciência, na consciência de cada um de nós, dentro da compreensão dessas leis divinas. E aí Kardec continua nessa mesma questão. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser revelada? Então, se todos nós já temos dentro de nós essas leis divinas, por que tem que vir Jesus, tem que vir profetas, tem que vir pessoas, tem que vir interpretações de leis? Se isso já está dentro de nós, né? Por que é necessário? E aí olha o que os Espíritos respondem. O homem a esquecera e desprezara. Quis então Deus que lhe fosse lembrada.
Por isso, Jesus vem trazendo toda essa boa nova, toda essa representação. E não só Jesus é o governador da nossa terra, mas vamos olhar outros, né, outros segmentos religiosos, porque as religiões nada mais são do que as interpretações dos homens, né, dos egos. Se nós buscarmos a essência de todas as religiões apresentam um Deus amor. São equivocadas as ideias onde Deus é vingativo, é punitivo, isso é a interpretação de segmentos da religião, mas a interpretação lá atrás, né, quanto de Buda, de Zoroastro, de Maomé, de vários outros, é a paz, é a compreensão, é a fraternidade, é o amor universal. Nós é que deturpamos tudo, né? Então, Jesus fala, o reino de Deus é um homem, nós, reino de Deus, o equilíbrio de um homem, nós, que joga sementes na terra. E aí, o que seria essa terra? É tão interessante porque a terra não tem como fugir da situação de brotar da semente, né? A semente precisa da terra. Até mesmo as plantas aquáticas, né? Elas precisam lá da terra, do fundo, para poder germinar. Então, a terra ela é necessária para a semente. Então, não tem como a semente germinar e frutificar se não existir a presença da terra. Então, se nós compreendemos que na primeira frase, Jesus está falando de nós, humanidade, que as sementes são as leis divinas que trazemos pela nossa essência divina, onde nós fazemos essas leis frutificar. Que terra é essa que germina essas sementes das virtudes em nós? As encarnações. As inúmeras e inúmeras encarnações, egos que vivenciamos, personalidades nas quais aprendemos a nos comportar diante daquilo que já estudamos no plano espiritual e aqui chegamos para compreender. Então, nessas inúmeras existências, nessas inúmeras encarnações, nós somos convidados a plantar essa semente divina em nós. E isso é tão bonito, né? Quando a gente lê dessa forma, quando a gente escuta, quando a gente sente isso no coração e fala assim, por isso que Jesus olhava a cada um com aquele olhar amoroso. Porque ele não via aquele homem encarnado ali com as suas inúmeras dificuldades, mas ele via a semente divina. Ele via a potencialidade que cada ser é capaz de produzir. Então, Jesus está falando que o reino de Deus surge como um fruto da ação humana em direção da própria evolução. Isso está lá no livro do Alírio. Alírio entende que nessa parábola, a forma como Jesus coloca, ele está nos alertando que essa busca do reino de Deus, e aí para nós que já aprofundamos um pouco mais dentro de uma questão da doutrina espírita, nessa compreensão um pouco mais ampla, toda essa vivência é a busca da evolução. Né? Tanto que tem até uma pergunta no Livro dos Espíritos, na hora que eu estava fazendo aqui, eu até pensei em buscá-la, mas acabei esquecendo, que fala sobre a questão da evolução do espírito. Se o espírito evolui no plano espiritual, né, na erraticidade, ele evolui, mas a prova é no plano encarnado. E é claro que vai chegar num ponto onde nós não precisaremos mais encarnar, onde espíritos não terão a necessidade de encarnar diante da sua evolução espiritual. Mas ainda está um pouquinho longe da gente, né? Nós ainda temos muito ainda que caminhar, muito ainda que aprender. E aí, continuando nessa parábola. Então, quer ele esteja dormindo, vou tirar esse banner daqui. Quer que ele esteja dormindo ou acordado, essa semente vai brotar na terra. Então, essa semente brota, cresce, sem que ele saiba como isso acontece. Então, nós, humanidade, nessa busca das práticas da virtude para encontrar esse reino de Deus dentro de nós, temos as encarnações que são que é a terra, para que a gente faça brotar essa semente.
E mesmo que a gente esteja dormindo ou acordado, a semente vai brotar. Mesmo que a gente esteja vivendo de forma sonolenta, no sono, sem compreender direito o que a vida nos traz, nós vamos progredir. Nós vamos germinar pequenas sementes. Se eu estiver consciente, se eu tiver essa consciência da vida, a pessoa tem consciência do processo evolutivo. Se eu não tenho consciência, a vida vai agir de qualquer forma, né? A encarnação é essa, essa a proposta. Então a vida vai acontecer de forma para que essas sementes germinem. Talvez eu não vou entender nada. Eu não vou entender por que a vida é tão difícil, por que tantas complicações, mas cada vez que eu busco ali a fraternidade, cada vez que eu sinto aquela pontinha de felicidade, mesmo que eu não esteja entendendo nada que está acontecendo, essa é a proposta da encarnação. Por isso que Jesus fala que mesmo ele esteja acordado, né, ou dormindo, a semente vai brotar. Isso traz uma certa tranquilidade, mas também uma certa responsabilidade quando a gente lê e compreende. Porque a gente entende que sofrimento é algo que a gente escolhe. Porque eu posso aliviar. É só eu compreender o que a vida está querendo me ensinar. E eu sofro cada vez que a vida vem me dá uma lambada e eu fico aqui reclamando. Sendo que eu poderia amenizar a situação tentando entender o que a vida está me mostrando. E aprender. É igual um aluno. Se eu aprendo, eu passo de ano. Eu não preciso passar de novo para aquela matéria. Mas se eu não aprendo, eu vou ter que vivenciar inúmeras vezes. Quantas vezes nós repetimos as situações da nossa vida? De forma inconsciente, porque eu não estou desperto. É essa frase, é essa a essência do que Jesus nos está dizendo aqui. Isso é muito bonito quando a gente presta atenção na vida. Eu vou dar um exemplo agora que com certeza a maioria de nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma questão de uma pandemia, de um vírus, né, que aí entra em ondas e está de novo aumentando. Eu entendo, né, eu particularmente entendo que isso é uma vivência da paciência enorme para nós. O aprendizado da virtude. Essa é a grande proposta da nossa encarnação, aprender as virtudes, conhecer a verdade, né? Então, quando eu começo a olhar toda essa situação, o que eu tenho que aprender? Vamos aprender a paciência. Paciência por quê? Porque está todo mundo estressado. As pessoas trabalhando em casa, limitação do seu ir e vir, né? Os filhos vivendo ensino EAD, tantas situações complicadas. E aí, eu também vivendo as situações complicadas, o que a gente faz? Normalmente, a minha dor é sempre maior que a dos outros, e eu quero que todo mundo tenha paciência comigo, mas eu não tenho paciência com os outros. Se eu conseguir ampliar meu olhar, e aí eu já amplio mais uma virtude, que é a fraternidade, né, eu olhar a solidariedade, eu olhar os outros todos, né, a família, todos aqueles que estão vivenciando, que todo mundo está passando por inúmeras dificuldades, e não querer medir a dor do outro pela minha dor, porque isso é injusto, é egocentrismo meu querer medir a dor do outro. Como é que eu vou medir a dor do outro, gente? É difícil, cada um vai sentir de uma forma. O sapato apertado, só aquele que está vivendo para saber o que está apertando ou não. Então é muito complicado. E aí o que a gente faz? A gente julga, a gente perde a paciência, fica irritado. E eu acredito que nós estamos vivendo momentos de muito aprendizado. Aqueles que gostam de ler, né? Nós temos aí algumas obras como a Transição Planetária e várias outras que foram publicadas antes dessa situação que nós vivemos hoje. E é sempre o alerta. A mudança vibracional da Terra, a mudança de atitude. Nós vivemos hoje uma situação onde nós não devemos buscar o externo. Por um respeito ao outro, devemos nos recolher. E esse recolhimento não pode ser apenas físico, porque isso vai nos irritar. Se a gente pensar que eu tenho que ficar fechado dentro de um ambiente. Mas quando eu volto a esse recolhimento interno, interior, e começo a buscar leituras, começo a buscar filmes, começo a buscar hobbies, eu vou percebendo que as coisas vão fluindo de uma forma mais tranquila.
Essa é a diferença do estar desperto ou estar sonolento. A vida está ensinando a todos nós, porque todos nós estamos vivendo a situação. Aí eu posso escolher. Eu quero ajudar o meu processo evolutivo ou eu quero bancar a criança mimada e rebelde que não aceita? Então, aí são escolhas nossas, né? Então, cada vez que eu me torno desperto, prestando atenção nas coisas, não agindo só de forma reativa, mas proativa, que é eu compreender a ação e depois tomar uma atitude, eu vou facilitando esse movimento evolutivo, porque eu vou tomando consciência. Não significa que eu vou subir degraus aí, mas eu vou pelo menos entender algo que é fundamental. Essa dualidade nossa entre o agir, o pensar, o interno, esse voltar para dentro é muito gostoso. É assustador, mas ele é muito bom, porque não existe outra forma de nós nos conhecermos se não é olhando para dentro, entendendo nossos medos, colocando nome nos nossos sentimentos, entendendo o que nos irrita, o que nos alegra, o que nos faz falta, quais são meus sonhos, o que eu espero de um mundo melhor. E isso é um movimento que a gente vai ter que fazer. E agora, né, chegando ao final do ano, nós vamos ver dia 1º de dezembro, o último mês do ano. E nós não tenhamos a ilusão que quando o calendário virar do dia 31 de dezembro de 2020 para 1º de janeiro de 2021, que todos os nossos problemas acabaram. Não existe isso. É apenas uma quebra de calendário. Mas a situação será a mesma. Então não adianta a gente ter ilusão, 2021 vai ser tudo diferente, né? As escolas voltam, a vida volta ao normal, tem vacina. Não é assim, é tudo uma sequência, são construções. E aí, sobre essa questão do processo evolutivo, deixa eu voltar aqui, porque senão a gente começa a falar muito, eu acabo indo para outro caminho. Então, nessa questão do processo evolutivo, Kardec pergunta na questão 258 no Livro dos Espíritos, quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? E o que os espíritos respondem? Ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar, e nisso consiste seu livre-arbítrio. Olha só, nós escolhemos as nossas provas. Então eu escolho, olha, nessa encarnação, já que eu tenho que vivenciar as virtudes e colocá-las em prática, nessa encarnação eu quero aprender a ter paciência. E aí eu vou ter inúmeras situações que vão me desafiar na paciência, porque tudo é construção. E aí eu reclamo das provas que a vida me traz, sendo que eu deveria olhar a vida com gratidão, porque ela é a mola propulsora na minha evolução. Quando eu mudo esse olhar, tudo modifica. Eu tive uma experiência dessa com medicamento. Eu tinha que tomar determinado medicamento e às vezes que eu precisava, eu falava assim, nossa, mas eu vou ter que tomar aquele medicamento, ele me dá mal-estar, ele me dá dor no estômago, ele me dá um monte de coisa. E aí um dia eu falei assim, olha, não adianta. Eu tenho um problema de saúde, vou ter pro resto da minha vida, vou ter que tomar esse medicamento pro resto da minha vida. E aí eu comecei, de uma forma muito difícil, olhar aqueles comprimidos e falar assim, não, aqui eu tenho que ter gratidão. Esse comprimido não vai me fazer mal, porque eu vou precisar tomá-lo pro resto da minha vida, então ele tem que me fazer bem. E é interessante que, assim, no começo, é claro que foi difícil, mas já deve ter mais ou menos um ano, um ano. Eu não tenho aquelas reações que eu tinha há 10 anos atrás, 8 anos atrás, que eu começava o tratamento, parava, começava, parava. Eu não tenho. Com certeza, a minha mudança, a forma como eu estou vendo aquilo, a gratidão por, de repente, ter ali a oportunidade de modificar, aquilo já modifica tudo. Cada vez que eu vejo algo extremamente complicado que eu tenho que enfrentar, né, eu falo isso com os meninos quando eles estão aqui estudando, que vão aprender uma matéria nova. Se eu já olho com aquilo, falando assim, eu não vou conseguir aprender, você não vai conseguir aprender. Vai ser, o teu esforço vai ser muito maior, mas quando eu olho, eu falo assim, mas que interessante, que coisa interessante, eu vou aprender. E aí a gente aprende. E música é assim, você pega uma peça, você olha aquele tanto de nota, aquele compasso extremamente confuso, fala assim, nossa, eu não vou dar conta. Mas eu falo, não, vou devagarzinho, né? Compasso por compasso,
notinha por notinha, e de repente a obra está pronta. Então, se eu, no plano espiritual, já escolho aquilo que eu vou passar, e olha, gente, que com certeza nossos amigos espirituais diminuem muito mais aquilo que a gente teria que passar. Então, se eu já escolho o gênero das provas, chega aqui, por que eu fico dando uma de criança rebelde, né? Não aceitando, não gostando do que a vida está me ensinando. Se eu pedir isso ardentemente a Deus para que desse essa oportunidade. Então, nós precisamos realmente mudar nossa forma de ver. Esse é o despertar necessário. E aí, continuando na parábola. É a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, que é o broto. Depois a espiga. E mais tarde, os grãos que enchem a espiga. Isso significa que nada é de sobressalto. Né? Nada é de sobressalto. Séculos e séculos de aprendizado. Ativo ou passivo. Né? Eu entendendo o que a vida está me ensinando ou simplesmente reclamando. Mas vão aí séculos e séculos de aprendizado. Para quê? Experiências sucessivas que elas vão aos pouquinhos emoldurando. Elas vão aos poucos norteando as nossas escolhas. Para fazer com que a gente desperte diante dessas provas e expiações que às vezes são tão doloridas, aquilo que é mais puro e mais bonito dentro de nós. Em grandes dores, em grandes sofrimentos, percebemos a nossa resignação. Nas grandes catástrofes, nós criamos a solidariedade, nós sentimos a dor do outro, nós temos empatia. No momento de desespero, eu busco Deus. Então, são essas provas, muitas vezes difíceis, que faz com que a gente perceba que a vida não é um castigo, mas é uma escola. E são essas vidas sucessivas, esse continuar de aprendizado que faz com que eu, a cada encarnação, mesmo que eu não tenha essa consciência, por isso que Jesus fala que lá no fundo da terra, queira ou não queira, a semente vai brotar. A vida vai me levando para que nas próximas, com certeza, eu seja melhor que essa. Mesmo que eu não queira fazer nada, na hora que eu termino essa encarnação, eu sou um pouquinho melhor do que quando eu aqui entrei. Então, essa evolução, ela é inevitável. É inevitável para nós, espíritos encarnados, espíritos mortais, espíritos da erraticidade, é inevitável essa nossa evolução, porque isso é a essência divina para nós, né? Eu tenho que buscar no meu livre-arbítrio, buscar fazer escolhas dentro, principalmente dentro desses conceitos de virtudes, que é o que Jesus nos mostra que é o caminho. Então, eu quero ter um caminho para a evolução, que é, né, eu quero um caminho que eu sofra menos. Eu quero um caminho, assim, que eu vou passar por dores, porque dores é o despertar, mas que sofra menos. Então, vamos lembrar da frase lá de Jesus, que junto dele o jugo é suave, a carga é leve, né, a paisagem é bonita, as plantas florescem. As práticas das virtudes. Isso é a essência, né, da vivência de Jesus, se nós observarmos toda a sua encarnação, toda a sua demonstração de convivência social ali com todos aqueles. A questão, deixa eu achar aqui, 778, porque a gente está falando que mesmo que eu não queira, né, fazer nada, que eu não vou regredir. Kardec pergunta isso no Livro dos Espíritos. Pode o homem retrogradar para o estado da natureza? O estado da natureza aqui, com as perguntas anteriores, seria o estado do primitivismo, né? Dos homens das cavernas, das aldeias, seria a situação do primitivo, sem conhecimento em relação à sociedade e tudo isso. Então, Kardec pergunta isso, pode, de alguma forma, o homem retrogradar para o estado da natureza, o estado primitivo? O que os espíritos respondem? Não. O homem tem que progredir incessantemente e não pode volver ao estado de infância, desde que progride. É porque Deus assim quer. Pensar que possa retrogradar a sua primitiva condição é negar a lei do progresso. Então, a semente lançada à terra, ela vai fazer o broto, a espiga e mais tarde os grãos. O Alírio fala de uma forma muito bonita nisso,
colocando que ele faz uma comparação, que o broto, né, esse início do germinar, demonstra uma vida inconsciente. São as nossas reencarnações onde vivemos de forma inconsciente. É a primeira fase do germinar. Nós estamos ainda muito sonolentos, nós não compreendemos as mensagens. Então, assim, o broto germina, é um broto. Quando dá a espiga, já é o início do despertar da consciência, já é a busca, né? É a planta crescendo. Os grãos enchem a espiga e representam a consciência, que é o despertar, então, das virtudes, que a gente fala aqui, né? E aí, quando a espiga está cheia, ela está madura. Ela está pronta para ser ceifada. E aí é o que Jesus fala. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Qual que é esse significado da espiga madura? Se eu venho lá nas minhas encarnações, ainda de forma sonolenta, sem entender direito o que está acontecendo, mas eu vou progredindo, a semente vai brotando, nasce o broto. Aí nas próximas eu já estou um pouco mais desperta, já vem a espiga. Eu já estou buscando as virtudes, eu estou buscando compreender o que essa vida está me ensinando, qual o caminho que eu tenho que trilhar. Já começa aí as espigas. Aí começam os grãos, e o grão enche a espiga. E o que é? Qual que é a simbologia de uma espiga cheia, madura? Na nossa época e na época de Jesus, né? É o alimento. A espiga cheia, com todos os seus grãos e madura, ela se transforma em alimento. Tanto ela em si, quanto processada, né? E o que é o alimento? O alimento é aquele que alivia a fome, é aquele que auxilia na cura, que fortalece. Então, aquele que desperta na busca das virtudes, que não está aí encastelado no seu egoísmo, vivendo somente o seu mundo nesse egocentrismo, ele torna-se um instrumento do bem. Ele se torna um instrumento do divino, porque as suas sementes floresceram, as sementes do divino floresceram, como já nos diz Francisco de Assis na sua oração, né? A famosa oração. Eu até lembrei das frases aqui da oração. Que a gente se torna um instrumento da paz. Que onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver a guerra, que eu leve a paz. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Olha que bonito isso, né? Essas são as virtudes, são as sementes, são as atitudes que eu trago para essa sociedade, onde a discórdia, o ódio não vai tirar de mim a paz, que é o reino de Deus, mas eu já tenho toda essa estrutura para fornecer os frutos. Então, quando essa vivência do amor, aí eu trago esse exemplo de Francisco de Assis, né? Quando essa vivência do amor começa a produzir esses frutos, a espiga ela é ceifada. Por quê? Porque é a hora de ser distribuída para aqueles que precisam do alimento. A vivência do amor é uma das leis divinas e é a lei universal na simbologia de Deus, porque ela é uma característica sublime do doar-se, da doação. Da gente compreender que estamos todos conectados, que não temos como evoluir ou progredir ou querer ganhar um céu se os outros não forem juntos. Não existe um céu solitário. O céu, né? Aí, conforme todas as concepções religiosas, é comunidade. Então, por isso eu não vou conseguir evoluir sozinho. Eu não vou conseguir pisar em cima do outro e evoluir, pronto, aqui cheguei. Não. Eu preciso, é a vivência de todos nós. Então, essa espiga, ela é naturalmente ceifada. Porque aqueles que compreendem as práticas da virtude, compreendem que tem que se doar. E no doando, colhem muito mais. Essa é a principal mensagem. Por que Jesus se fez presente entre nós? Porque para ele amenizar todos os famintos do pão da vida, né? Diante ele olhando essa humanidade que, apesar de todos os que vieram antes falando sobre essas verdades e a gente não entendendo e guerreando e matando e achando tudo aquilo normal, Jesus se personifica entre nós para mostrar a vivência do amor. Não tinha outra forma da gente aprender. Até porque Jesus já sabia de todo o processo que iria enfrentar aqui,
entre nós, né? Ele já sabia com quem ele estava lidando, né? Então ele sabia de todas as situações, ele compreenderia tudo aquilo que iria acontecer. Por isso que em nenhum momento eu vejo sofrimento em Jesus. E até quando ele está lá crucificado, o que ele fala? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, porque nós não sabemos mesmo. E ele veio para isso, para mostrar, não naquele sacrifício da cruz, como muitas vezes, né, equivocadamente a gente pensa que o martírio da cruz salva, não. A vivência dele, essa demonstração das virtudes, do amor, do doar, toda essa trajetória é que nos salva. E o que é o salvar? Né? É nos dar um caminho. Porque esse salvar é encontrar-se internamente com cada um de nós. Então, se nós compreendemos diante dessa parábola que nós fomos criados simples e ignorantes, à imagem e semelhança de Deus, que a evolução acontece a partir dessa semente divina que todos nós trazemos, que independente da nossa vontade, que essa evolução acontece, porque todos nós temos a trajetória do bem. Isso é algo que é fatal na nossa vida. Todos nós seremos espíritos evoluídos. Aí eu vou escolher. Eu quero ir mais rápido ou eu quero demorar um pouquinho mais? Se eu ajudar no processo, eu não vou precisar passar por tanta dor, porque a dor é o despertar dessa consciência. Agora, se eu me torno rebelde, eu vou ter que ser cutucado várias vezes com a dor. Porque a dor é a nossa mãozinha amiga que fala, ó, é o caminho errado, tá doendo, então peraí, para. Muda o trajeto, muda teu sentimento, muda tuas atitudes. Nós não podemos ser pessoas diferentes do que nós somos hoje, se nós não compreendemos o que realmente somos e o que nós queremos ser. Né? A gente não tem como. Uma vez eu ouvi, até do interno lá no tratamento da Crenoc, que eu achei muito interessante, que ele tinha tido várias recaídas e ele comentou o seguinte, que não adiantava ele querer coisas diferentes fazendo sempre as mesmas coisas, que ele precisava mudar as atitudes. Eu achei tão bonito a forma como ele falou, né? Porque é isso mesmo. Eu quero ser alguém diferente, mas eu quero continuar sendo a mesma pessoa, com os mesmos vícios, com as mesmas raivas, com o mesmo egocentrismo, com a mesma vaidade. Eu não vou conseguir mudar. Para finalizar, eu quero trazer para vocês o que Allan Kardec coloca naquele livro, O Céu e o Inferno, no capítulo... Aí eu coloquei 13, mas eu errei, viu, gente? É capítulo 3, item 9, que é sobre o céu. O que Kardec nos fala nesse item 9? Uma única existência corporal é manifestadamente insuficiente para que o espírito possa adquirir todo o bem que lhe falta e desfazer de tudo que nele é mal. Deus, que é soberanamente justo e bom, concede ao espírito do homem tantas existências quanto forem necessárias para atingir o objetivo que é a perfeição. Em cada nova existência, o espírito traz o que adquiriu nas precedentes, e em aptidões, em conhecimentos intuitivos, em inteligência e em moralidade. Assim, cada existência é um passo adiante na vida do progresso. Então, se eu tenho consciência disso, olha que grande oportunidade que a vida se revela. Eu não tenho que adiar. Eu quero tanto aprender piano, por que eu vou adiar? Não, vamos aprender agora, eu já vou adiantando para a próxima reencarnação. Eu gosto tanto de ler, né? Eu gosto tanto da área de psicologia, mesmo que eu trabalhe em outra área, eu já vou adiantando aquilo, eu vou estudando sobre isso, porque tudo aquilo, todas as aptidões, tudo aquilo que eu trago e que eu acrescento, eu não vou perder. Isso vai continuar. Isso nos incentiva que nós sempre estamos evoluindo, né? Sempre. E aí, nesse capítulo, ele chama atenção para uma nota que ele faz do capítulo 1, que é a história de um jovem, que ele coloca isso, não sei se isso foi de psicografia ou se foi em contato com o jovem, mas ele coloca essa nota da história de um jovem, que eu também quero ler para vocês, para a gente fechar esse raciocínio desse capítulo de hoje. Então, Kardec coloca a seguinte história. Um jovem de 18 anos sofria de uma doença cardíaca declarada incurável. A ciência dissera,
Ele pode morrer dentro de 8 dias, como dentro de 2 anos, mas daí não passará. O jovem sabia disso. Imediatamente abandonou todo o estudo e entregou-se a todo tipo de excesso. Quando lhe mostravam quão perigosa era uma vida desregrada no seu estado, ele respondia: que me importa, já que só tenho 2 anos de vida? De que me serviria cansar o espírito e aprender? Aproveito o melhor possível os últimos momentos e quero divertir-me até o fim. Essa era a atitude do jovem. Se esse jovem fosse espírita, teria dito para si mesmo: a morte destruirá apenas meu corpo, que deixarei como uma roupa desgastada, mas meu espírito viverá sempre. Eu serei em minha vida futura o que tiver feito de mim mesmo nesta vida. Nada do que eu adquiri aqui de qualidades morais e intelectuais se perderá, pois serão ganhos para meu adiantamento. Toda imperfeição da qual eu me despojar é um passo a mais na direção da felicidade. Minha felicidade ou infelicidade no porvir dependem da utilidade ou inutilidade de minha existência presente. É, portanto, do meu interesse aproveitar o pouco de tempo que me resta e evitar tudo o que poderia diminuir as minhas forças. Essa é a proposta que nós temos que ter em nossas vidas. Mesmo que as situações sejam totalmente adversas, mesmo que eu não consiga entender nada do que está acontecendo, se eu conseguir mudar a visão, se eu entender que existe uma continuidade, eu vou amenizar esse sofrimento. E com isso, com certeza, eu vou auxiliar esse processo evolutivo. Porque se a gente consegue compreender que nós somos esses herdeiros dessa herança divina, né, que trazemos em nós todas essas potencialidades, tudo isso que Jesus enxerga em cada um de nós, que a gente não enxerga, mas que Ele enxerga. Se nós conseguimos ver isso, nós temos que aprender a usar esse livre-arbítrio que temos, que são as nossas escolhas, limitadas, mas que temos, nessa construção da nossa evolução, ajudando essa germinação das sementes. Né? Eu não posso aqui, meus amigos, aumentar meus vícios, aumentar meus defeitos, e falar assim, na próxima eu resolvo isso. Não, eu não posso ter essa preguiça. Né? Se eu me percebo maledicente, eu vou tomando consciência disso e vou diminuindo. Porque se eu deixar para a próxima, olha só, eu já tenho consciência agora, para que eu vou deixar para frente? Sabe-se lá quais são as outras consequências que eu vou ter lá na frente? Então, que eu use esse livre-arbítrio para ajudar a semente a germinar. Não aumentando os meus vícios e nem aumentando as minhas imperfeições, que seria, no caso aqui, uma simbologia onde eu estaria ressecando essa terra, tirando os nutrientes dessa terra. Que eu não faça isso. Que eu compreenda, deixa eu compartilhar uma frase aqui com vocês, que eu compreenda que cada dia, a cada momento, eu sou responsável por mim mesmo. A cada momento, nós somos semeadores de nós mesmos. É essa a mensagem dessa parábola. Uma parábola curta, onde Jesus nos fala de uma forma muito simples sobre o plantio da semente e a germinação, mas que traz aqui essa proposta para que a gente desperte e que a gente compreenda que nós somos responsáveis pelo caminhar da nossa vida, que os frutos que eu vou dar dependem do meu esforço. Não adianta eu ter a ilusão que sem esforço nenhum não vou ter frutos, não. Eu preciso me esforçar. Eu preciso fazer com que essa semente germine de uma forma amorosa. É esse olhar para mim de uma forma amorosa, com gratidão, entendendo que toda essa estrutura que hoje eu tenho, de família, de trabalho, de encarnação, de sociedade, de vírus, de pandemia, tudo isso está favorecendo a minha evolução. E não me trazendo incômodo, me trazendo angústia, nada disso. Né? A lei de Deus é a lei de amor. Então, por que ele queria que nós, né, essa essência divina dele, entrasse em sofrimento? Como eu disse antes, quando a gente entende isso, o sofrimento se torna quase que opcional, porque eu posso ter a dor que vai me despertar, mas o sofrimento eu posso falar, não, eu vou olhar com gratidão, e aí aos pouquinhos esse sofrimento vai diminuindo. Bom, finalizo aqui essa reflexão, né, uma parábola
pequena, mas como eu disse, com uma simbologia muito grande. Agradeço a todos vocês que estão aqui. Deixa eu dar uma boa noite agora para todo mundo, para a Vera, para a Cristina, para a Denise, para a Maria Lúcia, para o Luiz Carlos, para o Edgar, Carlos, Caiafa, para o Klinger, para a Lília e para quem está assistindo ali do outro lado. Gratidão a vocês, né, que continuemos nessa busca agora, nessa reta final desse ano, que nós estamos finalizando aqui também esses estudos dessa parábola espírita, que a gente encerra agora em dezembro, e que a gente possa, cada encontro, trazer esse pouquinho do Evangelho, porque o Evangelho é muito bonito, mas não é só para ser filosofado, né? Não é só para ser falado, ele é para ser vivenciado a cada momento, a cada situação nossa do dia a dia. Uma ótima noite a todos vocês, gratidão imensa por estarem aqui comigo, e até a semana que vem, se Deus quiser. Um abraço.